E aí, meu povo, tudo bem? Tá começando aí mais um MouraCast e hoje eu tô muito feliz, como sempre eu fico, né? Quando eu chamo meus convidados e eles automaticamente recebem o meu convite e vêm para conversar, bater um papo, para conhecer um pouquinho mais da história e eu poder apresentar para você que está assistindo aí o podcast, o MouraCast, essas pessoas maravilhosas que Moreira conhece e que com certeza sempre vão trazer algo de importante para a sua vida. Hoje eu recebo aqui no nosso estúdio o meu querido Ayrton Lira. Ele é radialista, ele é empresário e hoje ele reside na cidade de Cupira, Pernambuco. Ayrton, seja muito bem-vindo ao MouraCast. Moreira, é um prazer muito grande estar aqui. Você sabe o quanto eu admiro você. Cada vez eu lhe admiro mais, somos colegas de trabalho há muito tempo, então estar aqui, ser convidado por você, poder falar para Caruaru, para Pernambuco, para o Brasil, para o mundo, isso é uma grande oportunidade. E falar da minha vida, e eu gosto de falar de mim. Olha, a melhor coisa é falar da gente, falar da nossa história, todo mundo tem sua história. E eu também tenho história, eu gosto, se tem quem quer ouvir, aí eu estou pronto para falar. Muito obrigado pelo convite, viu? Muito obrigado, já vou logo agradecendo, porque eu me empolgo e às vezes termino esquecendo de agradecer. Muito obrigado mesmo. Lindo isso aqui, viu? Que massa. Pessoal, vocês que estão vendo aqui na tela, isso aqui é muito bonito, muito gostoso. Um ambiente, né, que a gente sente bem desde a porta que eu entrei. Toda a estrutura aqui, parabéns. Parabéns. Obrigado. Parabéns para você. O Isaías está ali na técnica também, né? O pessoal que, toda essa equipe sua trabalhando. Eu estou feliz por estar aqui. Muito bom. E eu fico muito feliz também, Ayrton, porque você é esse cara que vibra com o sucesso da gente. A gente sabe que é um cara que torce muito pelo sucesso dos outros. E hoje em dia isso é tão difícil, né? Mas assim, hoje a gente vai ficar sabendo um pouquinho mais de quem é esse radialista, que é renomado lá na cidade de Cupira. Tem a Rádio Agreste FM, que tem uma audiência incrível. Hoje você está para o mundo com a Viva Rádio Web, que a gente vai chegar lá, vai saber dessas informações bacanas, mas o público ele sempre quer saber, e ele é muito curioso, viu? O pessoal do MouraCast, ele sempre quer saber um pouquinho mais. E por isso que eu faço essa pergunta. Quem é Ayrton Lira por Ayrton Lira? Ayrton Lira por Ayrton Lira. Eu sou um cara, o seguinte, Moreira, eu para falar, disse que para falar de nós é difícil. Mas eu digo no rádio, meus programas, eu sou muito aberto, como eu falo, como eu me expresso. Eu sou muito sincero e sensível ao mesmo tempo, não é? Eu não sei se as duas coisas têm a ver, porque eu não tenho muita leitura. Para me expressar, às vezes você diz a mesma coisa, redundância às vezes acontece, né? Concordância verbal, mas eu sou sincero, quando eu não gosto, o meu semblante já reflete isso, e sou sensível, e sensível com pequenas coisas. Não preciso, cara, me xingar, não. É sensível na ação. Aí eu acho interessante, a partir daí, da minha sinceridade, e como eu sou sensível, aí vai a história de Ayrton Lira, né? Eu sou amoroso, mas também eu sou meio duro às vezes. Eu para dizer as coisas, para fazer uma crítica às vezes, eu não sei fazer muito arrudeio. Eu chego logo e digo, rapaz, eu não gostei disso aqui não, ó. Eu estou achando ele muito grande. Aí pronto, se eu gosto de um rapaz, isso aqui é lindo. Inclusive, essa taça aqui, pessoal, olha aí, ó. Essa taça aqui, eu fiquei encantado. Eu fui na Igreja Adventista passar um sermão, lá no Portal da Fé em Cupira, tem um igualzinho. Olha que bênção. E foi na única igreja que eu encontrei, né, na hora da gente passar o sermão, tinha uma taça dessa. Na hora que eu cheguei lá, que eu saudei a toda a igreja, eu disse, mas rapaz, que coisa bonita, eu vou logo começar tomando água. Tomei sem precisão, como eu fiz aqui agora, quando eu cheguei, antes da gente entrar no ar. Coisa boa. Eu sou isso. O que eu sinto,
Desde que eu cheguei aqui, eu olho para essa. Tá linda, né? Aí pronto, eu me Estou encanto. apaixonado pela taça. Eu me encanto com as coisas assim. Parece coisa de mim. No rádio, eu fazendo programa, muitas vezes, eu digo coisas assim que eu digo, rapaz, aí quando eu vou ouvir, eu gosto de gravar meus programas, aí eu digo, mas que besteira eu falei. Mas eu falei o que eu sinto. É o meu jeito, né? Coisas da minha infância, eu sou fácil de me emocionar, né? Fácil de... Aí você, é porque tá chegando a idade, mas eu sempre fui assim, eu segurava, mas às vezes explosivo, né? Isso aí eu tenho tirado, tenho diminuído, porque a palavra de Deus tem me consertado cada dia, né? Então eu tô menos explosivo, mas ainda é meio duro às vezes, né? Mas esse é o Ayrton É a Lira. personalidade, né? Aquela coisa vem muito do meu pai, embora que nós somos uma nova criatura. Sim. Mas o nosso DNA tá lá, Tá, né? é. Às vezes eu digo sempre quando eu tô falando que nós somos um vulcão adormecido, né? Isso mesmo. Muitas vezes, né? Eu já ouvi isso e eu atribuo isso. Um vulcão adormecido. Misericórdia. Ayrton Lira, a gente se conhece acho que há mais de 20 anos, né? Bem mais, né? Fundação da Agreste, 34 anos da Rádio Agreste FM, e você foi um dos primeiros locutores daquela casa de comunicação. Eu terminava o Alegre Despertar, ia até às 8, em seguida passava o horário para você. Todos os dias a gente se via, né? E como que era bom, né? Porque assim, o Ayrton Lira, ele tem esse programa, o Alegre Despertar, e um diferencial do Ayrton é essa voz que, assim, é dele, é um padrão dele. Então, ele escolheu ser radialista que valorizasse a cultura nossa, a cultura nordestina, sempre levantando uma bandeira de não colocar músicas de duplo sentido, sempre. Eu sempre me preocupei com isso, Moreira. Não é, Ayrton? E a forma de comunicar é o seguinte, porque eu sempre me espelhei em Ivan Bulhões, né? Eu fui criado ouvindo Ivan, entre outros comunicadores aqui de Caruaru. Mas a forma de falar, de você dizer as coisas, né? Você tem que levar alegria, você tem que... Silvio Santos disse uma vez que tem que colocar sorriso na voz. Isso. Hoje nós estamos com imagem, nós fazemos um rádio com imagem, então você tem que, né, exige toda uma presença, uma linguagem corporal, uma expressão, mas no rádio, só o rádio, a gente é colocar o sorriso na voz. Então, quando você não pode chegar para as pessoas e dizer bom dia, você tem que dizer bom dia, né? Tem que ter essa vida. Bom dia, como eu faço o programa de manhã, eu chego no rádio, meus filhos já foram para o rádio comigo de manhã, o Elifas, o Eduardo, e ficavam olhando, e sempre desde criança, hoje um tem 32 anos, o outro tem 26, não repete mais isso, mas repetiram muito no começo, quando eles começaram a ir para o rádio, eu chegar às 5 horas da manhã no rádio e eu começar. Pessoal, bom dia, um grande abraço para todo mundo, pessoal que está aí cedinho, ouvindo aqui a nossa rádio, bom dia para você. Aí eu disse, mas como é que a pessoa fica... O senhor acordou agora? Eu nem acordei direito ainda. Já está gritando. Então, mas essa coisa que nós fazemos no rádio, né? Como você tem uma tonalidade de voz, né? E o interessante é isso, que a minha voz, ela oscila. Quando nós gravamos assim, fazemos as gravações, a gente vê, né? Os gráficos, a sua voz, ela é um padrão, né? Você sempre fez locução com esse padrão, a voz... com a tonalidade equilibrada. A minha não, ela vai em cima, vai embaixo, tem grave, tem médio, mistura tudo. É que você tem uns picos, né? Tem... Você tem os picos, sobe e desce. Desse jeito. Mas eu acho tão bacana porque, assim, aquele momento que a gente viveu lá na Agreste FM, eu aprendi tanto com você, Ayrton, sem você saber, porque eu era um menino. Eu tinha 16, 17 anos. E eu já exigi de você às vezes, né? Porque eu sempre... Naquela época eu era meio intolerante também. Mas sempre eu tive pessoas que exigiam de mim. E você sabe que eu nunca, de certa forma, eu desmerecia os seus olhares, as suas críticas, porque... Viu aí, pessoal? E viu os seus olhares. Veja só meu olhar como é forte. O Moreira ainda lembra dos meus olhares. Moreira naquela época já era um cara numa situação bem, viu? Eu estou dizendo bem financeiramente... Porque naquela época ele já tinha um Corcel 2. Tinha o Corcel 1, ele não tinha o Corcel 1, ele tinha o Corcel 2. Eu sou tão crítico. Sabe o que eu disse pra Moreira uma vez? A Rádio Agreste, na época, fez um fardamento azul. Um azul bem agressivo. E o que acontece? O carro de Moreira era vermelho. Vermelho. E o azul com o vermelho havia um choque. Aí quando eu via Moreira com a camisa vermelha, o fardamento azul, e o carro vermelho, eu cheguei pra Moreira e disse, Moreira, não combina não o carro com o fardamento. Vermelho, Aí Moreira, se Moreira fosse igual, eu dizia, pior é tu que nem carro tu tem. Tá destoando, né, Ayrton? Tá destoando. Pra você ver como eu sempre era crítico. Mas tem até uma história bem interessante pra eu te contar, que cabe, eu acho, contar. Cabe, não cabe a isso. Aquele carro, acho que você se lembra que eu cheguei primeiro com um Fusca.
um Fusca amarelo. Exato, foi isso. Não era? E o Fusca amarelo, eu comprei ele, acho que foi o quê? Depois de que eu estava 1 ano, 2 anos na rádio, eu não lembro muito bem. E eu vinha todos os dias, como você sabe, de Caruaru para Cupira. E eu passando em Agrestina, tinha um mecânico, um baixinho, que eu não lembro o nome dele, que estava com aquele corcel na porta da oficina dele. E eu mandei ele fazer uma limpeza, acho que foi no carburador, do meu Fusca, né? Que era justo. Aí quando eu cheguei lá, ele disse, que Fusca arrumado, rapaz? Eu disse, eu troco. Você sabe que eu sempre fui decidido. Eu disse, eu troco. Ele fez, troca? Em qual carro? Eu disse, nesse vermelho que é seu aí. Ele fez, troca mesmo, rapaz. Eu disse, troco. Como é? Eu disse, um no outro. Sem conversa. Ninguém vai gastar nada. É um no outro. Tu me dá o teu, me dá a chave, eu troco as coisas e a gente eu já vou embora para Cupira, que eu tenho que ainda fazer o programa de 8 horas. Ele disse, então tá. É sério, é? Eu disse, tá acreditando não, meu amigo? Me dê a chave. Mudei as coisas, né? Tirei minha bolsa, botei no outro carro e foi quando eu cheguei com o Corcel. Eu troquei um Fusca no Corcel sem nada em torna. Vê que bicho doido. O Corcel era bonito. Era bonito, né? Eu viajei com ele algumas vezes. Viajou. Você e o Ilamar. Viajei. Né? Mas pode continuar. Estou aqui para lhe ouvir o que você quiser perguntar. Meu amigo, tem muita coisa para a gente conversar hoje. Você nem se preocupe. Me conta um pouquinho, Ayrton, depois dessa história da rádio que você chegou lá, que a rádio começou a bombar, porque naquela época, o que é que acontecia? A única rádio que tinha uma audiência bacana naquela região e que todo mundo ouvia e que, claro, Ayrton Lira era o nome de peso de Cupira. Então, automaticamente, todo mundo queria conhecer quem era Ayrton, queria conhecer o Moreira, queria conhecer a Jane de Pau. Era assim de gente na rádio. Não era? Era a era de ouro do rádio da cidade de Cupira, da região, né, Ayrton? Exato. E como foi assim que você entrou nessa questão de rádio? Em que momento que você sentiu a necessidade de ser radialista? Meu amigo, não foi necessidade, foi um desejo, uma coisa do... Olha, o rádio ele surgiu para mim o seguinte, eu morava em Taquara de Altinho até os 8 anos de idade. E meu pai sempre acompanhava as emissoras de rádio de Caruaru, principalmente Ivan Bulhões, né? De manhãzinho, o programa de Ivan Bulhões e Aquarela Nordestina às 11h40. E o que acontece? Papai era conhecido, Ivan já era amigo. E Ivan sempre brincava com o papai. Tinha umas brincadeiras bem interessantes. Papai, quando chegava alguém que ia lá na Rádio Difusora, a antiga Rádio Difusora, onde é o shopping hoje, aí quando chegava alguém lá que dizia, eu sou de Altinho, tal, disse, conhece Manuel Lira os bonecos? Aí a pessoa ficava assim, aí vamos dizer assim, aquele que apanha da mulher, sabe quem é não? Manuel Lira, aquele que apanha da mulher. Papai dava uma gargalhada enorme e mamãe fechava a cara. Tinha um clima, né? Tinha muito clima. Aí... O que acontece é o seguinte, eu criança ouvindo rádio e aquilo foi me chamando muita atenção, desde meus 5 anos de idade que eu ouvia rádio, quando eu me entendi que eu existia. Então, papai me trouxe para conhecer Ivan Bulhões, pelas minhas indagações, né, para conhecer o que era o rádio. E a primeira vez que eu vim foi nos estúdios da Rádio Difusora de Caruaru, hoje Rádio Jornal. Então, quando eu cheguei lá, eu lembro até hoje, Ivan Bulhões me sentou no colo dele. Eu tinha, acho que uns 6, 7 anos de idade, e eu acho que uns 6 anos. Ivan Bulhões me sentou no colo e disse, manda um abraço, diga, benção, mamãe. Aí eu disse, digo não. Esse não foi a primeira, não, e minha mãe em casa ouvindo. E eu fiquei encantado. Para você ter ideia, eu não lembro nada de quando eu saí, nem de quando voltei, nem onde eu percorri em Caruaru. Eu só lembro desse momento. Olha. E a partir daí eu ouvi o rádio. E eu tinha muita curiosidade, a história é muita história, porque eu achava que o que era o rádio receptor, o equipamento, aqueles rádios ABC, Norte Som grande, antigos, e eu ficava curioso por que é que falava, quem é que falava no rádio, quem era, de onde estava falando e o que falava, e porque tinha uma interação, essa magia que o rádio tem. Então eu fui ficando encantado pelo rádio, as coisas que eram faladas, mas que eram equipamentos que estavam falando. E até que um dia eu vi um rádio aberto, papai abriu o rádio, e eu vi todos os equipamentos lá dentro, muita coisa. Eu disse, quem fala aqui? Quem fala é o alto-falante. O alto-falante estava de costas. Ficou outra curiosidade para conhecer o alto-falante de frente. E eu fiquei muito tempo, a gente não tinha a facilidade que tem hoje de eletrônica, de cidades grandes. Eu fui morar em Troncamento Lagoas Gatos, era uma vila. E depois eu vim para Cupira e comecei a ver uma oficina de rádios abertos. Quando eu vi o alto-falante de frente assim, também não matou minha curiosidade, era apenas um papelão ali, mas era ele que falava, e eu comecei a mexer em rádios antigos, ligar, e a curiosidade do rádio em si, as pessoas, é por isso que fazer rádio, você tem que ter muito cuidado. Então eu ficava observando o que as pessoas falavam,
o que era interessante e o que não era. A gente tinha Caruaru, Rádio Difusora, que era um sucesso, Rádio Liberdade e Cultura, as três sempre foram. Mas a gente tinha a Rádio Difusora, que ela puxava mais na época, com exceção da Rádio Cultura e a Feira de Caruaru, que sempre liderou a audiência naquele horário aos sábados. Sim. Mas a gente tinha uma curiosidade com grandes profissionais de Caruaru, nomes fortes, de Lídio Cavalcante, Jader Borges, Ivan Bulhões, Canarinho, Macdo Volanda, Giovanni Rosendo, o próprio Adelson Lins, que ainda é seu colega de trabalho hoje na TV Jornal e Rádio Jornal, e tantos nomes, aí vem o Batistão e outros que me falha agora a memória, mas é Lenildo Lima, e eu tinha curiosidade para ver esse povo, e eu cheguei a ver, e foi um encanto. Eu ver essas pessoas, para mim, eu estava vendo coisas que marcaram minha vida. E quando eu fui para o rádio, aí veio muita história. É uma história muito longa, mas quando aí eu fiquei amigo de Ivan Bilhões, fui crescendo, Ivan me colocando para apresentar cantores, me colocando em shows aqui no São João Sem Limite, da Difusora, no Agreste Festa da Rádio Liberdade, e eu tendo a oportunidade de participar. E o Festival Giro de Panelas, festas grandes, e vamos dizer, eu apresento fulano, e eu vendo artistas, pessoas que... E tudo isso... Eu fui ficando encantado pelo rádio, por esse meio artístico. Que bacana. Até que um dia eu soube que ia ter uma rádio em Cupira. Antes eu já estagiei na Rádio Difusora, a Jaldo Carvalho deu oportunidade, mas era difícil, eu vindo para cá com muita dificuldade financeira, locomoção, tudo, mas eu ainda estagiei na Rádio Difusora, no departamento esportivo, mas eu queria, até que chegou o rádio em Cupira. E quando chegou, meu amigo, eu fui olhar quando estava sendo construída, estava no alicerce lá, as paredes sendo levantadas. Que legal. E eu fiquei acompanhando, e quando é que vai montar, e fiquei acompanhando passo a passo do rádio. Então é paixão mesmo. É muito bom, assim. Você sabe que eu tenho uma gratidão e um apego incrível. Eu não sei porquê, mas assim, eu sou tão grato à cidade de Cupira, eu sou tão grato à Agreste FM, porque ali, Ayrton, eu nasci. Né? Ali eu nasci profissionalmente falando, e a emissora, a cidade, as pessoas de Cupira sempre me trataram com tanto carinho, com tanto zelo, que eu fico dependente até de, pelo menos quando aparecem algumas matérias para a gente fazer em Cupira, eu fico mais feliz quando diz, vai ser... Estou voltando, estou indo em casa, estou visitando minha terrinha, como se fosse. Desse jeito, e assim, paixão, pela qualidade de vida, pelos sonhos que eu realizei ali, pelos amigos que eu fiz e que até hoje ainda eu tenho, como você, como tantos outros, mas é algo que me liga muito à cidade de Cupira. Mas eu queria saber de Ayrton Lira, você passou por Caruaru, como você mesmo disse, você estagiou na rádio aqui em Caruaru, e quando é que você para e diz para você mesmo, agora é a minha vez de correr atrás do meu sonho aqui em Cupira e ser um radialista da Agreste FM? Olha, quando eu parei você diz assim, que eu queria ser o radialista mesmo. Isso, da cidade. Da cidade. Porque a gente sabe que quando a gente está na cidade, prata de casa... Não faz milagre muitas vezes, não é isso? História, né? Mas acontece o seguinte, como eu me espelhei em Ivan Bulhões muito, outros comunicadores eu tenho admiração. No segmento, na minha condição de cultural, vou dizer assim, também, e educacional, né, formação educacional, sem ter ido numa faculdade, sem ter muita leitura, eu optei por apresentar programa regional. E eu perguntei a Ivan um dia, quando eu comecei no rádio, eu perguntei a Ivan Bulhões, eu disse, Ivan, qual é a receita para se ter sucesso no rádio? Porque eu sei que você lidera a audiência. Anos e anos, ninguém enjoa de você como outros. Qual é a receita? Ivan Bulhões disse, olha, colega, a receita é respeitar o povo, não fazer do microfone uma arma. Eu lembro até hoje. Sim. Ele disse, se você não tem coragem de dizer algo para alguém pessoalmente, não vá dizer pelo microfone. E não deve dizer nem pessoalmente, nem pelo microfone. Então, respeitar. Você veja que eu faço a Hora da Justa em Caruaru há anos, né, que era a Hora da Justa na época. Eu faço há anos, depois tem a Hora da Justiça na Liberdade. Eu faço há anos. Eu nunca tive problema com ninguém. E falando em que era preso, ele disse, eu nunca tive problema com ninguém, porque eu sempre respeitei as pessoas. Verdade. O cara praticou algo errado, fez algo bárbaro, mas eu sempre respeitei ele. Divulguei a notícia com respeito a ele. É feito você disse, eu acho que ele nunca tinha passado por uma faculdade de jornalismo, né? Mas assim, ele sempre foi isento. E o lado humano. O lado humano, ele sempre deu a notícia.
ele nunca fez ou distratou alguém. E o colega, como ele sempre chamava a gente, eu também tive a oportunidade de trabalhar com ele quando eu vim para Caruaru, para a Rádio Liberdade, e o colega, o Ivan Bulhões, era tudo aquilo do rádio e um pouco mais. Sempre ajudava, ele fazia questão de quando eu terminava meu horário, porque eu trabalhava de meia-noite às 5 da manhã. E 5 da manhã ele já estava começando, já tinha começado, eu acho, na rádio. Ele fazia questão de ir lá no estúdio me desejar bom dia. Impressionante. Me veja eu, um menino que estava... E ele, um monstro do rádio. Já, o nome. Não é? Então, assim, para você ver a delicadeza e a humildade desse cara, que assim, ele foi seu ídolo, então. Exato. Então, o rádio, aí para você dizer, mas você se achar que era o Ayrton Lira, amor ao que faz. Amor ao que faz. Eu sempre admirei aquela pessoa que estava lá no meio da rua com a cornetinha vendendo remédio, com aquele boneco. E eu ficava com a boa vontade de falar naquilo ali. Para você ter ideia, eu tenho uma coisa comigo, como eu tinha tanto foco no rádio e tenho no meio da comunicação, depois você vai dizer está realizado, talvez vai surgir essa pergunta, dentro de tanta empolgação, talvez até você pergunte isso. Não estou botando palavras na sua boca. Mas sabe como nós do rádio somos tendenciosos às vezes? Demais. Nós somos tendenciosos a isso, do rádio. Isso aí está aqui na parte técnica para quem está acompanhando agora. Então, eu falei no primeiro microfone. Era um modelo assim. Aí quando o segundo microfone que eu falei era outro modelo, o terceiro era outro modelo. E você que acredita que na minha mente eu fui fazendo coleções, os tipos de microfone que eu fui falando. Sério aí? Na minha sério. Eu acho que eu nunca falei isso no rádio. Nem no rádio eu falei isso. Eu pegava o microfone aqui, que microfone interessante. Aí quando eu já falei no microfone desse, já falei nesse, já falei naquele modelo, eu fui fazendo coleção na minha mente. Caramba! Dos tipos de microfone. Pronto, esse modelo aqui eu acho que é pela primeira vez que eu estou falando dele. Isso é um AKG. Esse modelo é um AKG. É um AKG. Eu não me recordo que eu tenha falado do microfone desse. Acho que é um P160, né? Que está se usando em todos os podcasts hoje, né? Ou então aquele Shure, aquele comprido também. A gente que trabalha com rádio, a gente sabe uma marca que é bacana, né? Aí o que acontece? Quando eu fui para a Nova FM, eu não tinha falado ainda naquele microfone da Nova, aquele Shure, que ele tem uns furos, né? Aquele comprido. Sei qual é. Né? Que ele fica meio... Então, quando eu cheguei lá... Tem os negócios que seguram aqui as ligas, né? Uma aranha. Aranha. Então, quando eu cheguei... Aí eu vi, quando montou a Nova FM lá em Cupira, lá eu tinha passado pela Rádio Verdade, passado pela Agreste 2 vezes, mas quando chegou lá eu disse, rapaz, olha, eu nunca falei de microfone desse. Esses detalhes que talvez... Como que será que vai sair minha voz? Como vai sair minha voz? Eu sempre... Você viu quando eu cheguei aqui, eu disse... Vamos ter retorno. Você disse, verdade. Não, tem um retornozinho somente suave. Mas eu também não consigo falar se não tiver retorno. Eu tenho que ter retorno. Porque a gente vai saber modular a voz através do retorno. Então, eu escuto companheiros, eu não gosto de ouvir minha voz. Eu digo, então para que você é locutor? Assim, porque eu gosto de ouvir minha voz. Eu sou duro com a resposta imediata. Você vê uma paixão grande por isso aqui, meu amigo. Eu não acho minha voz bonita. Mas não gostar da minha voz, não. Mas assim, ela é muito bonita. Eu não acho essas coisas todas, né? Eu gravo para um carro de som. E fica se admirando aí. Eu tenho um carro de som, né? Aí eu rodando, eu não tenho coisa. Eu me escuto, mas não tem. Mas quando eu gravo para alguém ouvir, aí que o carro de som vem hoje, eu já saio para a calçada. Olha. Quem é esse que tá... Eu não tenho vergonha de dizer isso. Narcisista, quem é esse? Eu escuto minha voz, eu gravo, né, pela internet, aí fica lá quando eu digo, bom dia, um grande abraço para você que está aí acompanhando o nosso programa, um abraço, valeu aí, curtindo o Ayrton Lira, eu acho isso muito bonito. O Ayrton, e essa voz? Eu não tenho vergonha de dizer não. E essa voz, como foi que tu conquistou essa voz? Já era sua ou você modulou ela para ser nesse tom? Porque assim... É ímpar a sua voz é bonita. Olha, eu acho que eu procurei um pouco de Ivan Bulhões, eu volto a tocar na tecla Ivan Bulhões. Por quê? Porque eu vindo programas de forró, queriam no início que eu fizesse um programa com as características. Olha, você tem que falar bem matuto. Eu digo que eu já falo matuto. Aí eu comecei falando normal, como eu estou falando aqui agora, com essa tonalidade de voz. Aí o José Glaucio Martins, o Duda, que você foi seu diretor também, lá de Recife, aí Duda disse, aí eu fazia um programa à noite, eu fazia assim, boa noite para você que está aí, curtindo nossa programação, agora tem Joana, tal. Aí eu dizia, era nesse ritmo, né, assim. Programa romântico. Era, programa romântico, eu fiz um bom tempo, acho mais de um ano ainda. Aí depois eu fazia o Alex Pertar gravado, a gente já soltava gravado. Aí o Alex Pertar, eu já comecei a falar mais, gritando já. Aí o diretor na época disse, olha,
você se identifica mais com esse estilo. Eu digo, é o que eu estou gostando, é desse jeito. Eu quero. Eu quero. Então, por quê? Porque eu via, e vamos nós abrir um programa, hoje o pessoal abriu um programa, e naquele tempo faz uma ficha técnica enorme às vezes. Que cansa. E vamos nós fazer o seguinte, como é que vamos nós abrir o programa? Bem, amigos, bom dia! Estamos chegando aqui, estou aqui, fulano ali, são 10 horas 40 minutos, Aquarela Nordestina começa agora e a gente começa logo com Jacinto Silva. Vamos lá, colega. Desse jeito. Era desse jeito. Ficava ouvindo, rapaz, tinha aquela história do Quaraquaquá, né? Quaraquaquá depois das 10. 10 e Quaraquaquá depois das 10. 10 e 44. 10 e 44. Então, quer dizer, vamos nós, coisas que surgiam. Aí hoje eu digo, pronto, eu estou fazendo meu programa, eu estou encerrando o programa hoje de manhã, e surgiu do nada assim. Eu digo, 6 horas mais 25 minutos, dá mais tempo pra nada. Um abraço, bom dia, até amanhã, minha gente. Mas isso é tão bom, acho que... Aí eu tenho um amigo, veja só, aí eu tenho um amigo Cupira, que ele disse que a esposa dele diz isso, ele faz mototáxi, é o Mineirinho Mototáxi. Aí a esposa dele diz o seguinte, quando eu digo, 6 horas mais 25 minutos, não dá mais tempo pra nada, eu tô indo embora, um abraço pra todo mundo. Vem aí o Rádio Patrulha, tal. Aí a mulher dele diz, ó, não dá mais tempo pra nada, tira a moto e vai-te embora. Vai-te embora. Já virou um jargão isso, dá mais tempo. Aí ele passa por mim na rua, dá mais tempo pra nada. Pronto, quer dizer, quem terminar um programa desse jeito? E vamos hoje terminar o programa assim, ó. Bem, amigos, finalizando o programa, beijinho nas crianças. Beijinho nas crianças. Pronto, acabou o programa também. E aí, no caso, a gente vê, né, Ayrton? Porque, assim, hoje o rádio, a gente vai chegar nessa pergunta. Hoje, como é que você dá analisada nessa questão do rádio hoje? Peraí. Você vai agora, aí vai voltar o Ayrton Lira, aquele Ayrton Lira... Não, mas assim, não vamos como você fazia com o Moreira lá atrás. Vamos dar... Era crítica ao Moreira em anos passados. Menos, deve ser. Menos. Vamos só uma crítica superficial. Sim. Como é que você analisa hoje o rádio? O rádio hoje, eu vou falar bem sério, o rádio hoje tem os grandes profissionais. Tem um cara aqui em Caruaru que eu admiro muito. Ele não é tão jovem no rádio, mas ele é uma geração mais jovem. Não é daquela época que eu comecei a ouvir rádio. Adriano Luiz. Adriano Luiz. Rapaz, o cara é fantástico. Eu sou admirador dele. Coloca muito bem a voz. Ele compartilha com os colegas. O meu aniversário, ele colocou na página lá, Ayrton Lira está aniversariando. Quer dizer, são detalhes. Eu estou citando ele, tem outros, mas eu estou citando ele porque eu tenho acompanhado pouco, porque eu perdi a empolgação de acompanhar o pessoal do rádio. Muita gente, então, eu destaquei ele aqui porque eu acho que ele é um cara que ele está fazendo um nome cada dia mais. Ele já tem um nome, né? Passou pela Rádio Liberdade, está agora na Metropolitana, é isso? Isso, começou com a gente na Rádio Caruaru FM. Pronto, começou, então você conhece muito bem, já faz muito tempo, ele não é tão novo no rádio. Não. Mas ele é de uma geração mais nova, não é o bem recente. Então eu estou citando ele aqui por quê? Porque eu vejo o quanto ele tem zelado por isso, né? De ser um radialista, de colocar bem a voz, nos vídeos que ele faz, né? As entradas hoje no Instagram. E muita gente hoje não... Eu disse isso há uns 10 anos, aí Ivan Bulhões na Liberdade. Esse vídeo está rolando, eu disse o que eu estou dizendo agora. Quem vai ficar no lugar de Ivan Bulhões? Quem ficou em Caruaru? Até agora ninguém. Quem ficou em Caruaru é a capital do Agreste. Isso. É a capital do forró. Qual é o programa de forró em Caruaru hoje de grande audiência? Me desculpe aí, tem programa ouvido, nós temos aí companheiros de rádio, né, nas FMs, mas está fazendo forró. O rádio hoje, Moreira, o rádio hoje fez o seguinte, isso está rádio nacional, isso em rádio nacional. Hoje as pessoas deixaram de interagir com o comunicador, porque quando você estava lá em Cupira, quando você iniciou no rádio, quando eu iniciei, o que é que a gente fazia? Olha, tem mais participações aí, quem é que tá? Alô, bom dia. Bom dia, fala com quem? Fala com o Moreira. Ô, Moreira, como é que tá? Você fala de onde? Fala de Agrestina. E aí, rapaz, tá quente a Agrestina? A Agrestina hoje amanheceu quente, rapaz. E aí, tá trabalhando? Tô aqui, tô na oficina. Essa interação, isso era gostoso. Isso. A tua oficina fica onde? Fica aqui às margens da BR. Ô, rapaz, tu conserta o que aí? Eu conserto tudo, meu amigo. Vem pra cá. Passando jeito por aqui. Então, era essa interação. Aí hoje o que é que acontece? O locutor está conversando com uma gravação. WhatsApp. Olha, eu estou aqui, ainda para completar, os companheiros de rádio, me desculpe a franqueza, a maioria dos companheiros de rádio estão atropelando o cara a falar. O cara está falando, ele está por cima, que é para interagir. Não interage. Respeita.
Então virou um negócio desmantelado. Tá uma Isso bagunça. das grandes emissoras de rádio estão fazendo isso. Eu não faço isso, eu não vou fazer isso. Eu não vou botar o WhatsApp no ar do meu programa, ninguém conversando. Não vou. E meus companheiros colocam. E eu não tenho que... Aí o que acontece? Isso não está trazendo uma marca, uma identificação. Então, a voz, as pessoas... Outra coisa, muitas emissoras de rádio, me desculpe aí a franqueza, não estão zelando pela qualidade de som. As emissoras sem operador, porque hoje, nos últimos anos, eu mesmo opero a rádio, eu mesmo me modulo. Só que muitas vezes a trilha, a música de fundo está comendo minha voz, eu estou com ressonância no estúdio de microfone, eu não estou percebendo, né? E o que acontece? Não tem mais um diretor de programação de rádio. Não tem mais diretor de programação. Aí tem um diretor geral, tem, mas o diretor geral está preocupado em ganhar o dinheiro e manter ele é diretor comercial, ele é diretor musical, ele é diretor de programação, ele é diretor jornalístico, ele é tudo na rádio. E não se faz tudo. Uma emissora sem departamentos fica a desejar. Departamento de jornalismo. As notícias têm que ser filtradas. Ah, não dá mais tempo. Se não dá mais tempo, por quê? Mas tem que haver uma observação. Programação musical e por aí vai, comercial, a programação de tudo. Tem que haver cada um departamento para isso, que é muita coisa para se ter uma boa emissora de rádio. Eu concordo, você falou tudo. E, assim, o que acontecia antes no rádio é isso que você está dizendo, a gente interagia com o pessoal. Imagina hoje, você está com fulano que está ligando para você de Santa Cruz, de São Caetano. A gente vai estar sabendo em tempo real, mas o pessoal coloca verdadeiramente essa história do WhatsApp, que fica uma coisa tão robótica. Que é o prático para o ouvinte, mas não está criando, não está marcando. Se colocasse uma pergunta na rádio, você gosta mais de participar, interagir ao vivo ou com o WhatsApp? Eu tenho certeza, Ayrton, que o pessoal diz o que você está dizendo aí, que queria participar por telefone. Exato, é outra história, né? É outra realidade, mas... São detalhes. Então, hoje você vê que a rádio realmente ela não tem aqueles monstros do rádio como tinha antigamente, como um Ayrton Lira, uma Jane de Paula, um Paulo Magrini, um Cid Henrique. Parece que está acabando, né, Ayrton? Parece que as pessoas elas não estão mais tendo essa conotação de serem referências para o futuro. Aí você pode alguém perguntar, mas você está se referindo à voz? Não. Não é preciso ter a voz de um saudoso Lenildo Lima. Não é preciso ter a voz de um saudoso McDowell Holanda. Não é preciso ter a voz de um Cid Moreira lá do Jornal Nacional. Pode ter uma voz que me permita a franqueza, pode ter uma voz que não tenha grave, como que não tem do Tavares Neto, que eu admito Tavares Neto. Tavares Neto sempre teve aquela voz que não tinha grave. Meus amigos, tal. Marcou, fez história e ainda faz hoje. Tavares Neto, quando vai falar, chama a atenção hoje. Para se ouvir. Quer dizer, não precisa ter um peso na voz. É independente, é referência. Né? Referência de uma qualidade, de um produto bom. Né? E tantos outros que nós tivemos aqui, temos no rádio ainda. Ainda tem muita gente boa no rádio. Agora, os novos que estão chegando não estão marcando, muitos não conseguem, por várias razões. Ninguém faz um rádio sozinho também. Ninguém faz um rádio só. Então você não é adepto a essa questão da tecnologia no rádio, né, Ayrton? Não, eu sou adepto à tecnologia, mas eu nunca fui a favor. Veja que são 35 anos que nós operamos rádio. Você começou a gente operando, eu nunca fui a favor de operar rádio. Por quê? Porque muita gente não percebe. O cara está aqui no rádio. Olha, bom dia para você que está aí acompanhando a nossa programa. Estamos aqui, a programação, são 10 horas mais 7 minutos e nós estamos aqui. Nós vamos trazer para vocês agora uma música, aí começa procurando na tela. Essa música aqui, ela fez muito sucesso. E fica enrolando. E ele aqui, ó, digitando e a música não aparece, o computador, a tela não abre e ele começa a conversar. Diferente do cara dizer assim. E aí, vamos curtir música. Quem canta pra gente agora? Roberto Carlos, Detalhes. Você tem tempo para pensar, construir. E outra, tem uma pessoa lá que vai colocar Roberto Detalhes. Você não vai estar procurando aqui e sacando fumaça. E a gente acompanha muito isso. Aí sai conversa à toa, repetitiva. Olha, tem esses detalhes. Então, para mim, locutor de rádio, operador. Não, mas hoje é a modernidade. Hoje não, nos últimos anos, há 30 e tantos anos, desde que a Agreste entrou em Cupira, 34 anos, a gente já começou a operar a rádio. Já começamos a operar. Mas
Para mim, até hoje, eu ainda não me sinto operador de rádio. É uma das coisas que eu faço e não gosto. Eu quero é fazer rádio. Eu estou aqui agora, tem alguém na técnica ali, ó. Isaías está na técnica, Isaías. Imagina se a gente tivesse preocupado Agora eu aqui, como eu faço com os cortes. lá na Rádio Viva, eu fico aqui no computador e fico aqui, daqui a pouco até lá, daqui a pouco eu esqueço de aparecer lá na tela, daqui a pouco eu estou falando muito alto, estou falando muito baixo, estou distorcendo o microfone e eu fazendo tudo ao mesmo tempo. Não é perfeição isso, não chega a uma perfeição. É diferente. Mas é aquele disc jockey lá, o cara que tá lá fazendo aquela, né, aí aquilo aí já dá certo, porque ele tá num clima. Agora, você vê, o Wellington Lacerda faz um rádio com aquela energia. Meu amigo, eu sou fã do Wellington Lacerda, que quanta energia o Wellington tem, né? Verdade. William Alves, né, com aquela energia naquelas entrevistas. Então nós temos pessoas que os de hoje conseguem se manter assim. Porque eu comentava quando eu vinha para cá agora com amigos no carro, o podcast ele vai durar muito tempo. Será que vai durar? Eu vou modernizar. Esse formato aqui de microfones e podcast, esse formato de um telão aqui, será que daqui a pouco não vão resolver? O microfone vai ter que ficar aqui na mesinha, vai ter que ficar aqui. A cápsula do microfone vai ser embutida aqui. Alguém pode inventar isso de repente. Também acho. E vai captar a nossa voz aqui. Não vai estar mais essa haste, esse pedestal, nem vai estar mais esse negócio nesse formato. O podcast vai ser o microfone somente aqui na mesa, praticamente invisível. Aí o que é que vai acontecer? Moracast, ele vai chegar e vai tirar esse microfone daqui, vai comprar o microfonezinho aqui, porque agora é assim. Então nós estamos, né, numa evolução grande. E isso eu me preocupo, porque as coisas, os modelos podem serem alterados. Agora, a minha expressão não. Ayrton Lira só tem eu no mundo. Moreira Neto só tem Moreira Neto no mundo, não tem outro. Deus não fez ninguém igual. O que eu sinto, o que eu passo, o meu foco. Eu posso me espelhar em alguém, né? Eu posso até me espelhar em alguém, mas eu só tenho eu no mundo. É por isso que o companheiro Walter Costa disse para mim um dia, né? Todo mundo conhece o Walter Costa. Disse, venda a sua voz num preço bom, satisfatório. Porque só tem você com a sua voz. Ah, mas eu não tenho a voz de Walter Costa. Ele disse, e aí Walter Costa não tem a voz de Ayrton Lira. Desse jeito, somos únicos. Somos únicos. Eu acho bacana essa história do Ayrton, porque assim, ele sempre foi muito polêmico, mas ao mesmo tempo também a gente aprende muito com ele. E quando ele fala essa questão da qualidade, né, do microfone, a qualidade do estúdio, ele era tão cri-cri na Agreste FM, quando a gente trabalhava. Eu vou tocar lá, não digo mais nada não. Eu não digo mais nada porque isso não me rendeu mais, só me rendeu dor de cabeça. O som tá ruim, Moreira. A caixa, o retorno tá ruim, eu não tô escutando. Não, o que é que eu vou fazer? Ter ideia, Moreira, me permite pra você. Coloca uma luva no microfone para evitar o puff, aquele puff, porque a gente fala muito próximo às vezes. Aí, esse aqui já é mais uma tecnologia mais avançada. Mas colocava uma luva, né? Colocar aquela espumazinha, aquela luva. Aí, às vezes, a gente colocava 2 luvas. Aí eu chegava lá e digo, rapaz, vai perder a qualidade, tire só para você. Não, mas essa tá rasgada. Eu digo, então compre uma, manda comprar uma. Agora, colocar uma por cima da outra aqui não dá. Fica feio. Quem tá assistindo naquele tempo tinha nem tecnologia do que tava vendo. Mas quem chegava para ver, tava lá, uma por cima da outra. Eu digo, tá abafando o microfone, que é chato. A voz tá ficando feia, né? A voz tá ficando feia, tá perdendo o brilho da voz. Desse jeito. Então, mas hoje eu ainda sou chato com isso. Eu sou muito chato. Para você ter ideia, eu percebia, hoje eu não percebo mais, mas eu ainda tenho. Eu percebia pelo som da rádio, sem falar a vinheta na rádio, em que rádio o rádio estava sintonizado. Isso era que eu ia comentar com você também, porque eu ia te perguntar hoje, tipo, a gente fez uma viagem recente para Cupira, eu e conversando com Isaías, que é o rapaz que sai comigo para fazer as gravações, e a gente saiu de Caruaru até Cupira. Antes, no nosso tempo, na rádio, quando a gente trabalhava, a Agreste FM, é até uma crítica para o Ilamar e também para a Edjaneide. A gente tinha uma vinheta de carimbo, prefixo. Prefixo oficial, o nome era esse. Agreste FM. Tá? A gente sabia qual era a emissora que a gente... Esta é a sua rádio Agreste FM, ZYD 267 89.5, Cupira, Pernambuco. Mais ou menos assim. Desse jeito. E hoje, Ayrton, meia hora, Caruaru a Cupira. Eu não vejo uma vinheta da rádio. Vai dizer isso para um locutor de rádio, hoje. Vai dizer isso.
vai dizer isso para um colega de rádio. Aí é quando eu sou grosso. Aí diz aí, é ignorante, Ayrton Lira. Vai dizer isso para um colega de rádio. Que o cara termina o programa. Rapaz, pelo amor de Deus, eu tenho que falar. Me desculpem, companheiros. Que eu gosto, que eu tenho carinho, tenho admiração. Admiro muito o talento, vou citar nome. Como é que você tá no ar, ao vivo, fazendo o programa e a hora certa tá gravada com você? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É deselegante. Peraí, rapaz, como é que eu estou no ar ao vivo? Eu tenho companheiros fazendo isso e achando que é normal e brigam, não, mas tá certo. É porque hoje é assim. Hoje é assim como? Aí você tem uma... Eu vou rasgar aqui. Uma Jovem Pan, por exemplo. Uma Jovem Pan tem hora gravada. E o locutor tá lá na hora, como eu estou aqui, por exemplo. Vamos à hora aqui. 10 horas 14, eu estou fazendo o programa aqui. Olha, bom dia, um abraço, tal. Eu estou citando uma hora aqui. Tal. Aí daqui a pouco entra a música, entra a vinheta, aí entra eu tenho a hora certa gravada no meu programa. Mas não para usar quando eu estou no estúdio. Tem para gravar em outro horário, quando eu não estou na rádio. Isso aí entra a hora. Aí o que acontece? Eu estou fazendo o programa ao vivo aqui, como eu estou agora aqui com vocês, aí eu digo, vamos lá, ouvir tal música. Quando termina a música, aí porque eu não abri o microfone, eu dizer, são 10 horas, 14 minutos, são 5 da tarde, 20 minutos, aí eu mesmo coloco a gravação com a minha voz, a hora certa gravada com a minha, que é diferente, porque a Jovem Pan faz e o padrão você quase não percebe. Isso. O locutor, existe uma produção, uma exigência, uma cobrança. Os demais que estão fazendo por aí faz e a gente percebe na hora e fica feio. Mas eu estou sendo franco. Mas sabe o que é que eu vou dizer para você agora, Ayrton? Antigamente, eu vou voltar naquela tecla que eu falei com você. Antigamente, quando a gente fazia rádio, quando eu fazia rádio, você ainda faz, a gente tinha um compromisso. Você tem um compromisso com seus ouvintes. Eu tinha um compromisso com meus ouvintes. Então, e mais a gente tinha direção. Porque você Cobrava, né? Cobrava. Você via que eu entrava de 8 da manhã, mas eu chegava em Cupira 6, 7 horas. Para me organizar. Separar todas as músicas, as matérias, tudo que tinha. Quando eu entrava no ar, eu só me levantava para ir ao banheiro. E voltava correndo, porque era o meu trabalho. Então, se eu estou ganhando por aquilo, então eu tenho que ficar sentado na minha cadeira trabalhando. Exato. Só que hoje, com o advento da tecnologia, as pessoas que estão trabalhando em rádio ficam na mesa, sai, vai conversar, volta, sai, vai conversar e deixa lá a playlist pronta. Deixa pronta. Olha, como é, Moreira, como é que você está no rádio? Aí você pode... Olha, quem quiser gostar de mim, me desculpa a franqueza. Se quiser ficar com raiva, fiquem. A gente está só esparecendo, vamos dizer assim. Eu posso falar porque eu sou do rádio. Eu não estou falando... Nós somos. Se eu for falar aqui de outro ali, outro segmento, não. Eu não posso falar de outro segmento. Mas no rádio eu posso falar porque eu conheço o rádio. Nós vivenciamos. Vivenciamos e eu ainda estou dentro do rádio. Como é que você termina uma música no rádio, passa de uma música para outra, não tem uma vinheta da rádio para identificar qual é a emissora que está sendo ouvida? Como é que sai de uma música e entra para um bloco comercial sem nenhuma pausa e o locutor não fala? Termina uma música, entra o comercial. Isso é programa de rádio, é? Nunca foi. Isso é programa de rádio. Por isso que perdeu essa essência. Essa admiração. Não é? Aí o que acontece? Aí hoje se dizem, os companheiros dizem, olha, quando a televisão apareceu, disse que ia acabar o rádio, não acabou. Aí a internet chegou, disse que ia acabar o rádio, não acabou. Acaba o rádio. Não é a internet que está acabando o rádio, não. A internet é um cavalo selado para o rádio hoje. Não é? Porque hoje nós estamos falando para o mundo. Então a internet promoveu o rádio através dos aplicativos. Hoje é o mundo inteiro ouvindo. Agora, o conteúdo do rádio está sendo bem feito? O conteúdo do rádio está sendo bem feito? Eu acho que, na verdade, me desculpe também estar falando, porque assim, já que você entrou nesse mérito da questão, eu também acho que eu posso expor um pensamento. Eu acho que o pessoal está tão confuso em saber o que é o rádio, e o que é TV, e o que é TV, o que é a internet. O que é áudio e o que é imagem. Isso, que não estão sabendo mais fazer o rádio, entendeu? Poucas rádios estão sabendo misturar a imagem com o seu áudio, o seu conteúdo. Sabe por que eu digo isso? Porque eu estava ouvindo uma rádio outro dia, uma rádio grande, não vou citar não, porque é pesado, sim, mas uma rádio grande. Estava ouvindo uma rádio... E essa emissora estava lá, o repórter fazendo uma matéria, e ele dizendo, eu vou dar um exemplo aqui, ele dizendo, olha, estamos aqui sentados numa mesa muito bonita, olha essa taça de vidro aqui. Eu fiquei encantado com essa taça de vidro aqui. E eu vim do rádio. Peraí, você está fazendo... Agora por quê? Porque ele está fazendo uma live.
As emissoras de rádio hoje quase todas fazem lá, fazem suas lives, suas transmissões pela internet, como eu faço, tá na minha rádio, na web. Mas quando para o cara que está ouvindo, eu falando que essa taça é bonita, eu estou esquecido que eu estou fazendo rádio. Eu acho que não teria necessidade da gente estar colocando uma câmera web dentro do estúdio para o locutor estar aparecendo. Eu acho que não é rádio. Agora, eu sou favorável ao seguinte, que eles colocam lá porque existe muitas emissoras assim. Tem emissoras de rádio que estão fazendo programa, eu não vou citar aqui nomes, que ela está fazendo para o rádio e está fazendo para o vídeo. E o locutor está fazendo desse estilo. E tem aquelas que estão só captando imagem de estúdio. Tem a imagem sendo captada e o cara ele não está nem preocupado de olhar para a câmera. Não, ele não vai olhar para a câmera, de jeito nenhum, não vai olhar para a câmera. Então, ele está só fazendo o programa aqui, normal. Então, isso é um diferencial. Quem quer conhecer o estúdio, está na curiosidade, tudo bem. Então, existe esse formato que muita gente está se perdendo. Tem hora que faz ali, tem hora que faz só para cá. Entendi. Então, isso é o que está sendo que precisa. Muita gente está perdida nisso. E não está sendo atrativo. Então, o rádio ele não está fácil de fazer hoje. Fico melhor sem óculos. Fica bem de qualquer jeito, Me lembrei agora. Fica bem de qualquer jeito. Então, eu acho que é isso aí. Eu acho que caberia, assim, sei lá, fazer uma reunião com o pessoal, tudo mais, se fosse uma rádio que eu estivesse dirigindo, e a gente chegar num denominador. Não precisa expor tanto, porque eu acho que também tem a questão da nossa intimidade. Eu acho que pode atrapalhar um pouquinho a questão da nossa intimidade. Eu acompanho grandes emissoras de rádio e eu vejo que pessoas que ficam engessadas às vezes. Não é? Porque você não é o mesmo. Eu tenho um amigo que ele disse o seguinte, um companheiro de rádio, que ele faz, transmissão, faz o rádio, mas ele disse, o ruim disso, rapaz, é que a gente coloca uma notícia no ar para veicular e enquanto isso fica com a cara de tacho, assim. Isso. Uma cara de tacho, eu achei engraçado. Vai que você quer comer alguma coisa, vai que você quer falar alguma coisa, vai que você quer atender um telefone diferente. Já fica, pouca gente está conseguindo fazer rádio e imagem ao mesmo tempo. Ter áudio, pouca gente mesmo, pelo Brasil afora. Eu acredito. Pouca gente está conseguindo, poucas. Ayrton, então a gente pode dizer que, dentre essa história que você já vivenciou do rádio, a Agreste FM, Caruaru, a Viva Rádio Web, você está realizado? Essa pergunta é complicada. Não. Mas eu já sabia a resposta, só perguntei. Não estou realizado. Eu estou realizado pelo nome, pelo carinho das pessoas, né? Assim, eu consegui muita amizade, muita admiração. Eu sei que tem muita gente pelo Brasil afora que gosta de mim. Acredito, hein? Eu sei de o que é, porque eu conheço, eu vou dando de cara com essas situações, pessoas conseguem falar comigo, hoje através das redes sociais, chegam até a minha pessoa mais fácil, né? Então, isso é gratificante, Agora, isso não tem preço. Agora, realizado não, sabe por quê? Porque hoje quem é Ayrton Lira? É um nome forte. Não, sim, é um nome forte, eu sei disso, eu sei do meu nome, eu sei que eu sou, mas acontece o seguinte, financeiramente eu não sou realizado, eu não ganho dinheiro no rádio hoje, aí se você conversar com um diretor de rádio como o Ilamar, que é o nosso diretor lá, eu trabalho para a empresa Rádio Agreste FM, ele vai dizer, ele diz direto, a rádio não se ganha dinheiro. Como locutor, não se ganha se você trabalhar com áreas de vendas, se você for... Agora acontece o seguinte, porque Ayrton Lira hoje não é um gerente comercial de rádio. Eu não vou... Aí, veja só, nem você precisa comentar, porque eu não sou o gerente... Já ia comentar. Não comente, que eu sei. Porque eu não sou o gerente comercial de rádio. Eu deixo no silêncio a pergunta. Porque eu não sou um diretor de programação de rádio. 34 anos, tão sabido que Ayrton Lira é. Porque pelo que eu falei aqui agora, Ayrton Lira sabe tudo do rádio. Quem está me ouvindo, mas esse cara, ele sabe muito do rádio. E modesta parte eu sei. Eu sei porque eu aprendi. Eu aprendi com o próprio Ilamar, que é nosso diretor até hoje. Eu aprendi com o Demazinho. Eu aprendi com o Duda, que trabalhou na Globo muito tempo e montou muitas emissoras de rádio. A Rádio Cultura de Caruaru foi Duda que estava lá no início, montando e dando assistência. Rádio Liberdade, Rádios Liberdade, foi Duda que montou. Rádio Meridional de Garanhuns, Rádio Cultura de Palmares, foi Duda que montou. Sociedade da Bahia, Duda lá. A Rádio Agreste FM, ele construiu
a emissora da parte física, parte técnica e programação. A vinhetinha que tem Ayrton Lira, foi Duda que construiu isso. E que o som da rádio, feito você disse, você é um cara extremamente perfeccionista. Ayrton Lira é. Nesse ponto eu sou. Perfeccionista demais na questão do rádio, do programa dele. E a gente sabe que o som da Rádio Agreste FM, não existe uma emissora, eu posso falar, porque eu já passei por algum... qualidade de som. Não existe. E olha que às vezes tem alteração de equipamentos, muda o Sim. equipamento, muda a qualidade do som. Mas Porque lá a gente tinha retorno, o retorno nosso lá dentro do estúdio dava lapada, como a gente fala, eu e dá até trabalho com hoje. as caixas em todo o volume lá. E não dá microfonia, E não dá. não é? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Ayrton Lira hoje, financeiramente eu ainda não estou bem, eu tenho um carro de som, que é um bico que eu faço, quer dizer, eu ainda estou com um carro de som na rua rodando, que não era para estar. Para o nome que eu tenho, eu estou com 60 anos. Não, Então, acho que não, Ayrton. Acho que não era para mim estar me matando dentro de um carro de som trabalhando, que é cansativo, pronto, mas eu tenho que, é um adicional. Ayrton Lira se esforçou muito no rádio, os parabéns para mim foram poucos, eu digo, dependendo do rádio mesmo. O William é meu amigo, gosto demais, ele deve estar assistindo. O William é meu amigo, eu gosto muito, brinco, tenho liberdade de criticar ele, tenho liberdade, do dia que eu não quero trabalhar, eu digo que não vou trabalhar. O William, eu quero ir para a praia, como eu disse um dia, ele foi para provocar mesmo. Se o William, eu preciso de sair tal dia, eu vou para... Aí ele disse, e preciso tu me dizer? Eu digo, eu quero ir para a praia. Ele disse, vá, passa 2, 3 dias. Então, eu tenho essa liberdade, ele é meu amigo. É o querido. O William, eu tenho ele no meu coração. Mas eu acho assim, eu acho que você não acha que, de certa forma, você é tão satisfeito, tão realizado com o seu programa que você abdicou de dirigir a sua outra emissora para ficar nesse horário por conta que você tem esse carinho e tem esse respeito pelos seus ouvintes da região? Eu acho que talvez você, de certa forma, você disse, não, para mim tá bacana aqui, eu vou ficar aqui e não vou fazer o novo. A gente, às vezes, né? Eu poderia ter tentado, né? Tinha uma emissora que estava, mais de uma, que estava ao nosso alcance para que eu pudesse dirigir. E ser mais bem remunerado, né? Ter uma condição melhor. Tem várias coisas aí. Eu me preocupei com isso, não abandonar o nosso ouvinte, sair do ar. Eu não quero sair do ar. E a gratidão ao Ilhamar. Eu sou muito grato ao Ilhamar. O que eu quero com o Ilhamar, eu consigo. Entendi. Inclusive, eu vou até pedir aumento depois, falar com ele. A gente está ouvindo agora, a gente vai ter uma reunião depois do Ilhamar. Agora, É em janeiro... importante. Eu já disse ao Ilamar. Eu vou pedir aumento. Eu já disse ao Ilamar, podia me chamar também para trabalhar lá, né, rapaz? Então, em janeiro, eu já deixei ele agora triste, quebrar o Natal dele, que em janeiro a gente vai sentar... Natal não pode atrapalhar, né? Eu estou de férias agora, então a gente vai... Tá de férias, Ayrton? Já entrando de férias agora, segunda-feira. Todos os anos, engraçado, que todo dezembro, a Ayrton Lira realmente tirava férias da emissora. Mas né? eu tiro agora e eu tenho um carro de som, aí eu trabalho com mensagem de Natal, aquela correria, eu fico sem tirar férias. Tiro do rádio, mas não tiro... Mas ganha dobrado. Aí eu ganho. Feito tapioca. Eu tenho essa vantagem, sempre tenho vantagem. Né? Então o que acontece é o seguinte, realizado no rádio eu não estou, porque hoje eu não estou muito para estar fazendo muita graça no rádio. Eu teria que fazer, eu tenho que fazer, como eu faço na minha Rádio Viva, na web, e pelo canal do YouTube, a gente está procurando um segmento, ainda estou, né, a gente está norteando ainda para fazer algo com mais sentido. Entendi. Por quê? Porque meu programa, como eu comecei o Alegre Despertar, veio de sequência. Eu sempre tive uma percepção muito grande para as coisas. Eu fico olhando, você está fazendo aqui o podcast ainda, o MoraCast, hoje ele ainda é novo aqui, Sim. né? Ele é novo. Tem o quê? Tem 4 meses? Ele é novo, ainda está, né? Dando 6 meses. Alguns passos, alguns ajustes estão acontecendo. Mas acontece o seguinte, quando eu comecei no rádio, foi muita novidade. Minha voz, músicas que chegavam a todo momento, lançamentos, isso acabou, ninguém grava mais forró. Não, é verdade. Então o programa de forró em rádio hoje, ele é um programa de saudades, talvez por isso que Caruaru não tenha tanto ênfase às rádios para fazer um programa de forró, porque é um programa de nostalgia. Você disse lá no início da nossa conversa que não tem ninguém que substitua ou substituísse os grandes monstros de Caruaru. Exemplo do Ivan Bulhões. Claro, se eu tivesse essa possibilidade, se eu fosse um diretor de uma emissora de Caruaru, eu automaticamente chamaria você. Ninguém nunca me chamou. Entendeu? Caruaru não me conhece. Eu tenho amigos em Caruaru em rádio, nunca me chamaram. Mas é o comodismo. Pode ser. Eu não sei. Eu acho que é o comodismo das pessoas. Mas acontece o seguinte, porque programas têm que ter sua característica. O que é que acontecia no programa de Ivan Bulhões? Ele tinha aquele formato de ele fazer o programa. Aí o que acontecia... Não seria igual, tá?
Não seria igual. O que é que acontecia com o programa Feira de Caruaru? E acontece até hoje, né? O Agildo Faria. Mas o Agildo Faria tem aquelas entradas que eles mantêm lá ainda, né? O Euclides, o pessoal, o filho de Lídio, que agora fugiu o nome. Erlon Cavalcante, pronto, que agora é presidente também da fundação. Então, veja só, mas tinha suas características. Qual era o forte de um programa de Giovanni Rosendo? A música da sua vida. A música da sua vida, certo? Lembro. Qual era o forte de Marco Dove Holanda? Era aquele cafezinho de bandeja, você lembra disso? Não. Era um cafezinho, que não tem mais um programa naquele formato. Então, Marco Dove Holanda fazia o programa dele de manhã e tinha o cafezinho de bandeja que ele mandava abraço para as figuras mais destaques de Caruaru, doutor fulano de tal, empresário fulano de tal. Então, cafezinho de bandeja para doutor fulano de tal, médicos, cafezinho de bandeja, quer dizer, era um formato diferente e gostoso de se ouvir. Eram negócios no rádio antigamente. O postal sonoro da Rádio Difusora de Caruaru, como era feito o postal sonoro? Postal sonoro, eu escuto mamãe falar muito. Ele era diferenciado com Zélia Maria, com o Benil Ramos, né? Benil Ramos, que eu sou fã de Benil, né? Um homem de uma voz e um estilo de falar, uma comunicação bonita. Então, eu estou falando do que eu conheço, para você que eu conheço. Então, o postal sonoro, ele tinha seu formato. Como o Alegre Despertar ainda tem hoje em Cupira, lá onde eu faço. Então, hoje os programas estão iguais. Os programas estão iguais hoje. A locução está sendo a mesma. Ninguém cria, né? Qual é o diferencial de cada comunicador e de cada programa? Está tendo essa diferença? Pode até ter algum programa diferente, mas eu não estou vendo que os programas estão iguais. Você não acha que eles, para não cometerem erro, preferem seguir a linha do outro? Não tem aquela personalidade que a gente tinha no nosso passado. A gente criava a nossa identidade e se quisesse falar, que falasse, mas eu tinha minha identidade. Você lembra que você teve uma certa dificuldade lá, quando você foi trabalhar na Rádio Agreste, para substituir Peu? Sim. Peu fazia o programa o quê? Peu fazia, louco, tá aí aquela agitação e fazia aquele... Aí você e com o Beto Barbosa, a lambada, daquele negócio todo tocando, e naquele clima. Aí daqui a pouquinho, quando ele entrava, e a gente tem os recadinhos que vai de flor despetalada de Cupira para alguém que está perdido no jardim, apaixonado, não sei o que, ele já mudava a voz. Você fazia o mesmo também. Você dava aquele pico, você lia os informativos da rádio e fazia tudo, mas na hora do recadinho sua voz quebrava, já fazia um diferencial. Eu chegava, quando teve essa mudança do Peu para o Moreira e tudo mais, e também foi o... Rony Filho. Também. Rony Filho tem uma Ronaldo, voz... Né, Ronaldo, voz belíssima, né? Um cara extremamente do bem, gosto muito dele. Quantas vezes a gente não viajou junto naquela Vespa dele, de Caruaru para Cupira? Vespa? Tu ia na Vespa? Eu vinha na Vespa. Na Vespa. Era. Eu lembro da Vespa. Coragem, viu? Só não lembro você pegando carona com ele, eu não lembrava disso. Não. Ele também não pesava, não mudava muita coisa, não. Só era ele. É um homem bem forte. Você é um mosquito. Quando o mosquito senta em cima da pessoa aqui. Não, e quando ele estava na estrada, que eu não olhava nem a frente, porque ele tomava a frente todinha, eu só olhava os lados aqui, ó. Só ficava olhando. E de Vespa. Quando eu chegava em Cupira, eu estava com um cheiro mais de gasolina. Que era dos tempos, né? Era, do que do perfume. Eu sei. Né? Passava o dia todinho dentro do estúdio com o cheiro de gasolina. Dos tempos. Dos tempos. Mas um querido. Então, quando eu comecei o programa, o pessoal vem de Rony, com aquela voz alegre. Então, cheguei no meu padrão. Era o meu padrão, até onde eu podia chegar com a minha voz. Feito você disse, linear, eu não podia gritar muito. Se eu gritar, eu não consigo segurar a voz. Então, tem que ser um padrão. Quando era para apresentar o Toque de Amor, aí eu já diminuía. Agora, já estou no meu caminho aqui, já estou na minha área. Exato. Ficava bem tranquilo, falava, terminava. Mas eu acho assim, Ayrton, que hoje, a maioria dos locutores, eles, por medo de errarem, ou até de serem apontados, segue o caminho como se fosse boi. Eu vejo o seguinte, por exemplo, a gente tem aqui a parada popular com o Batistão. Foi um marco, não é da sua época, não. Eu acho que não. Sou novo. Batistão dizia o seguinte, nós vamos sequenciar, quando abriu o microfone ele dizia, nós vamos sequenciando a parada com a música que o povo gosta de ouvir, aqui na Máquina Quente, agora nós atendemos a cartinha da jovem, não sei o que lá, era nesse movimento, com uma voz bem... Batistão, mora aqui em Caruaru, né, um grande comunicador. Então, você vê, era um formato, você tinha o formato de cada programa, hoje não está tendo. Pronto, para você começar, para você ter ideia, a gente esperava à noite o Jornal Nacional, que ele tinha um formato, não tinha? Isso. O Jornal Nacional hoje
Tá igual você assistir um jornal da CBN, da Jovem Pan, da Band News, da Record. É a mesma coisa, os jornais são iguais, a apresentação é a mesma coisa. Eu acho que... mas é a modernidade, sim. Mas não precisa de tanto, não precisa de tanto. Que seja moderno e que atrai outras pessoas, porque a mim não está atraindo. Então, o que a gente chega à conclusão é que o rádio de hoje não tem identidade e não tem personalidade, porque todo mundo é a mesma coisa. Termina um horário, entra o outro, a gente não sabe quem está no ar. Tem boas pessoas, tem talentos, tem. Agora, está todo mundo a mesma coisa. Eu estou vendo isso, talvez alguém não concorde comigo. Eu concordo. Mas vai dizer que não está, porque ainda tem algumas pessoas, mas Sim. está muito raro. Muito. Tá mas muito eu concordo, porque a gente liga o rádio, termina o horário, entra outro, a gente... Será que já saiu? Será que é a mesma pessoa? Entendeu? Porque é feito música, essas músicas hoje de duplo sentido, é só a mesma batida, só muda. Exato. Mas, Ayrton, em que momento tu acha interessante entrar para a internet, né? Que você aí monta e cria a Rádio Viva Web, que é um sucesso, e que automaticamente você também não só faz o rádio, mas também faz as suas transmissões de live de eventos na região. Como foi que surgiu essa vontade? Olha, essa vontade surgiu porque eu percebi a modernidade. Né? Eu percebia... Você não é bobo, né, Ayrton? Eu percebi a modernidade. Eu vi muita gente e eu me espelhei em pessoas do sul do país, pessoas que você vê o William Vac, né? Acho que é esse. É esse? William Vac. William Vac. Ele saiu da Globo, na época, ele fazia o jornal na Globo à noite, né? Sim. E quando ele saiu, ele foi para o YouTube, fazer o WW, né? Isso. Assim. Então você vê. E ele ficou, hoje ele estava na CBN, não é isso? Na CNN. Então, mas ele ficou lá. Então, outras pessoas, né? A maioria do pessoal que saiu. E eu fui vendo isso. Eu fui vendo a necessidade. Eu disse, espera aí, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso de uma estrutura melhor. Né? Eu preciso de uma estrutura melhor. Eu tenho um estúdio pequeno, o estúdio é bem pequenininho, né? Então, de toda a estrutura, eu estava aqui, estou encantado, eu vou tirar fotos aqui dos bastidores para postar lá no meu Instagram e depois nas redes sociais. E eu quero conhecer seu estúdio lá em Cupira, viu? Então, eu preciso dar uma melhorada. E eu preciso de tempo, porque isso aqui é tempo. Rádio é tempo, televisão é tempo, imagem, internet é tempo. Você precisa de tempo. Então, eu não estou com o tempo disponível. Eu acordo cedinho, fico com sono, chego no rádio, chego na televisão, nas imagens, eu começo a abrir a boca com sono às vezes, isso não é bom, né? Não passa uma boa... Então, cansado, imagino o rosto cansado de sono, eu acordo 4 e pouca da manhã todos os dias. Então, eu preciso não estar acordando cedo. Tô nessa tua vibe, visto de acordar 4 horas da manhã, que mamãe também acorda de 4 horas, né? Para fazer o café dela e o almoço. Aí eu digo, o ônibus vai passar de que horas para pegar a senhora para trabalhar, minha filha? Às vezes eu sou aposentado, assim, porque a senhora acorda tão cedo. Eu acordo tão cedo, mas é o hábito já, e gosto de acordar cedo. Então, eu acordo cedo mesmo, às vezes aos domingos, né? Mas acontece o seguinte, no dia que estou de folga, eu acordo cedo, férias agora, eu sei que vou acordar cedo, já acertei com minha esposa para gente fazer caminhada cedo, a gente vai acordar e vai caminhar, vai ficar na cama virando, tentando dormir, não, porque não vai dormir. Tá certo. Então, vamos fazer a caminhada matinal, e o que acontece? Eu vendo essa necessidade, mas eu preciso de tempo. Eu montei a rádio porque eu quero, eu estou no aplicativo, a rádio está lá, Viva Web, fazer a propaganda aqui, no canal no YouTube também, mas eu não tenho tempo. Acontecem eventos em Cupira, fatos, que eles são interessantes somente para Cupira e muitas vezes a emissora não consegue, local, agreste, transmitir, outras emissoras não conseguem ou não estão interessadas naquilo, mas era interessante que eu transmitisse. Eu poderia estar marcando. Então, eu ainda estou a desejar, eu preciso melhorar a minha emissora de rádio. Agora, para isso, eu tenho um carro de som. O carro de som eu não posso liberar. Eu não posso colocar alguém para trabalhar no carro, que não compensa. Tem toda essa situação. Mas é um projeto que eu quero estar caminhando e eu preciso melhorar ele. Empreender, você sempre foi empreendedor, né? Porque... O que acontece é o seguinte, que eu não me acho com uma presença boa para a televisão. Antes eu tinha um bigode, um cabelo, bem amigo. Feio. Aí depois que eu tô assim, eu não me acho com essa presença. Colega, deixa eu dizer um negócio pra você. Tem uma técnicazinha... Até que eu coloquei a camisa mais bonita que eu acho pra vir pra cá. Olha que chique. Tem uma técnica que diz assim, ó. Na televisão, não tem maquiagem que deixa o apresentador feio. Essa questão de empreender no rádio, hoje você como empreende só no rádio, não só no rádio, mas também na sua vida e também com a Viva Web Rádio. Como que é empreender no rádio hoje, com tanta tecnologia? Cobra muito de nós. É uma cobrança muito grande. Mas é mais fácil? Eu não sei se é mais fácil, porque naquela época eu pegava um talão de vendas, que era um investimento, e começava a viajar.
Tinha muita dificuldade, tinha, né? Eu lutava, mas era o que eu fazia. Depois eu comecei, né, com a Ayrton Lira Publicidade, que é o nosso carro de som, que dá muito trabalho, né? Que você luta mesmo, você para manter o carro, tem um custo, né? Tem tudo isso, dirigir o carro, gravações. Eu montei meu estúdio de gravação, mas hoje eu estou vendo as coisas descartáveis. Isso é muito perigoso, porque eu defendo esse formato das coisas em um padrão. E as coisas estão fora do padrão, fugindo muito. Eu acabei de citar esse formato aqui, esse microfone, ele sobe, porque ele pode levantar aqui, você pode... Mas é esse formato. E quem me garante que amanhã não vai ser só um microfone embutido aqui, essa mesa não pode ter nada? Quem me garante isso? Então, essa falta de estabilidade, de padrão, isso é que me preocupa. Entendi. Isso é que me preocupa. Se eu estou me esborrachando para investir, fazer a coisa daquilo... não pode. Pronto, essas cortinas aqui, ó, são lindas, né? Belíssimas elas. Belíssimas. Aí daqui uns dias alguém diz, ó, vai ter que colocar o quê? Mudar a cor. Mudar a cor. Ou envelhecer. Vai ter que colocar, do jeito que é a mesa aqui, vai ter que ser ali. É o novo formato. Aí você diz, vou tirar minhas cortinas. É investimento. Então, essas coisas que traz investimento e desestrutura você, porque está havendo, é uma modernidade a cada dia, meu amigo. Essa modernidade deixa todo mundo sem... É por isso que está acontecendo no rádio, que está acontecendo hoje. E nas transmissões de lives. Então, está todo mundo se perdendo. O camarada faz uma live hoje com 3, 4 horas de duração. Eu sou contra. Aí diz, mas é o correto. Eu digo, mas... É desnecessário e cansativo. Eu acho que isso é cansativo para todo mundo. Para todo mundo. Mas não fazem? Fizemos, na pandemia teve aí muitos isso. Então, são coisas que a gente não concorda, às vezes não quer aceitar, mas às vezes a gente tem que ceder. É uma evolução tremenda isso. Agora que uma coisa eu deu um estalo na minha mente outro dia. Eu muito preocupado em entrar na internet e fazer internet. Eu converso com meus filhos, pela idade, um de 26, outro de 31 anos, 32, eu não memorizo as datas. Aí o que acontece? Eu digo, olha, aí vem aquela menina bonitinha que faz o Instagram, ela é influência digital, né? Certo. Ela é bonitinha, ela joga o cabelo, ela joga as mãos, e ela consegue espaço. E é bonito o trabalho. E eu parabenizo, né? Quantos jovens estão aí, né, fazendo isso e se dando bem, né, se destacando. Aí eu digo o seguinte, eu não posso querer imitar uma influência digital. Nem pode. Eu não posso, nem Deus, nem tem como. Eu não tenho como fazer isso. Aí alguém diz, mas quem vai pra internet hoje só quer olhar a menininha bonitinha, quer olhar pra tu nós. Não. A gente tem público pra tudo pra aqui. Tudo. Aí é o que me deu estalo e eu tô norteando isso aí, ó. O norte é esse. Temos público pra tudo. Isso. Então, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou falar do jeito que eu falo. Eu vou dizer que é assim. Outro dia eu sentei lá no chão, peguei um negócio, uma mangarada de bananeira, cortei, fazer um cavalinho como eu mandei o menino filmar. Esse vídeo tá bem velho, eu tenho que fazer outro. E comecei. Aí hoje eu faço Aí eu paro e peraí, eu tenho que fazer do meu jeito. Isso mesmo. Eu vou ter meu público. E eu tenho. Que já tem. E que conquistar novos. Então, aquela menininha que eu admiro ela fazer aquilo, ela talvez ela não me admire. Justo. Ela não quer ver um vídeo eu falando. E ela massa. vai ver o quê? Eu também não tenho interesse de estar só olhando para o que ela está falando, por quê? Porque muitas vezes eu não estou olhando para o produto e eu posso me interessar para olhar para ela, que é bonita, e isso não vai combinar com o meu perfil. Eu que tenho 60 anos, sou casado, não tenho que estar olhando a menina bonitinha, porque é bonitinha, eu não estou interessado na propaganda do carro aqui, nem vou comprar o carro, mas ela é tão bonita, eu não vou me preocupar com isso. Concordo. Então, eu não sou o público dela, ela sabe que eu não sou. Eu estou falando de mim, eu não sei se outros da minha idade são. Sim. De repente pode ser. Mas eu tenho um público. Cada um tem seu público. Então, quando eu penso nisso, dá uma estabilidade. Né? Dá uma estabilidade. A pessoa que está... Mas esse Morocast aqui mesmo, muita gente vai ouvir. Eu vou depois, como é que diz? Replicar, né? Isso, eu vou, impulsionar. Olha os termos aí, ó. Que a gente nem sonhava, né? Mas você é moderno. Olha, replicar, impulsionar... Vê só, eu vou fazer isso porque quantos que gostam de me escutar pelo rádio, mas rapaz, o cara perguntou coisa tudo, que bate-papo gostoso, eu amei. E que é isso. E eu acho assim, eu acho que você está no caminho certo.
é aquela coisa. Quando eu montei o podcast também, eu fiquei nessa dúvida. Será que eu vou atingir o meu público? Será que vai ter pessoas para assistir o público? Automaticamente sim. Por quê? O meu público é que as pessoas gostam do Moreira e se identificam com o jeito que eu falo, com o jeito que eu faço o meu material, como também você para aquela região e para o seu público. Você é o melhor apresentador de programa regional, de forró, porque você tem uma característica boa. Eu, particularmente, falando para você, não é missa de corpo presente, quando eu lhe escuto, eu me remeto à Cupira. Eu me remeto os melhores momentos bons da minha vida. É quando eu escuto você de manhã. Que eu acordo lá na cama. Chocalho balançando. O chocalhozinho e tudo mais. É memória. E hoje as pessoas elas estão sem memórias. Eu disse outro dia, eu estava conversando, eu tenho um amigo lá em Altim, o Edson, o doutor Edson, sai da fazenda lá em Altim, Baronesa, e ele me acompanha muito no rádio, a gente interage, pessoalmente nem conheço ele, mas pelo WhatsApp a gente se conhece muito, conversa pelo rádio. Aí eu dizendo outro dia, eu disse, olha, eu estava aqui pensando, há tempos eu fiz isso naturalmente, há tempos que eu gostaria de dizer isso no rádio. Aí ele disse, rapaz, quando você fala, é impressionante. É natural. Ele disse, como é natural, você disse, olha, há tempo, se eu vi seu dedo, e eu não fiz para sair do microfone. Eu conversando no rádio, eu digo, olha, há tempo, olha, há muitos anos, e eu aqui estalando dedo sem pressão. Aí, quer dizer, eu faço coisas assim que mas rapaz, eu me expressei dessa maneira. Eu disse, aí eu não sei dizer, olha, eu estava conversando com um amigo, quando ela chegou, disse, rapaz, que relógio bonito. Eu disse, olha, tá aqui, eu vou tirar o relógio para você ver. Aí eu no rádio, eu sozinho estudando. Aí eu dizendo a história, eu digo, eu tirei o relógio e entreguei para ele. Eu no rádio, eu faço o jeito que eu faço aqui. Eu tiro o relógio do braço. Quer dizer, aí isso aqui passa. É naturalidade. Aí a pessoa está ouvindo o rádio, mas passou que eu acabei de tirar, ele sentiu até o barulhinho aqui, ó. Isso é a naturalidade, que você é mestre nisso. Eu sempre fui desse jeito. Sempre foi desse jeito, entendeu? O Ayrton, mas me conta, a gente já está chegando no final do nosso podcast, né? Já, tão rápido, né, Vicente? Eu pensei que a gente ia até umas 2, 3 horas. Olha, aqui. Vicente, ele quer conversar, viu? Tem muita gente volta. Vários. Mas a gente volta em breve. Se o pessoal gostar desse. Depois vocês comentam lá, pessoal. Gostou ou não gostei? O Ilamar disse, eu só volto se tiver 300 e pouco. Já tem quase 500. Aí ele fica embromando, né, para vir, né? Mas eu vou trazer ele de volta. Ayrton, desse tempo que você já está no rádio, qual a mensagem que você daria, você sendo um cara, um monstro do rádio já, e automaticamente você sendo um cara que tem tanta informação e tem tanto conteúdo, para esse pessoal que hoje quer entrar no rádio para trabalhar? A mensagem que eu digo para esse pessoal já é o seguinte, eu perguntei a uma amiga uma certa vez, ela começou no rádio, empolgada, e eu... Entre várias amigas que nós tivemos, colegas, vou citar o nome, e ela muito empolgada. Aí eu fiz uma pergunta para ela, eu disse, olha, você conhece quem de rádio de Caruaru? Aí ela disse, não sei, assim, mas qual é o nome que você conhece, locutora de rádio em Caruaru? Ela disse, não sei, eu não me recordo não conheço não. Eu disse, na Rádio Agreste FM, você já foi alguma vez visitar a rádio? Você mora aqui perto? Tu acredita que eu nunca fui na Rádio Agreste? Eu disse, por quê? Eu disse, não, porque eu nunca fui. Então não entro em rádio, não quero mais fazer rádio, não. Mas você mora em Cupira, tem uma rádio, você nunca foi visitar o estudo da rádio. E agora você disse que quer fazer rádio. Então, se não tem sentimento por isso, não tem amor, não tem admiração, então não entre. Se não tem... Como é que o cara... Você vê, a maioria dos policiais, eles são policiais por quê? Porque eles admiram a viatura, eles admiram a arma. Eles têm um desejo que as pessoas vivem em paz. Isso. Eu vejo isso e praticamente você tem que ter o dom. Né? O dom do policial é isso. O policial, ele admira uma face. O policial se veste, você sente que ele procura ficar elegante. A roupa de gala dele... praticamente de um modo geral é assim. A roupa de gala deles é a farda. É a farda, é aquele bem passado. Mesmo no trabalho do dia, tirando o plantão, mas o policial é o cabelo bem tirado, a instituição requer o cabelo, né? Bem feito. Você vê todo o policial, a maioria, praticamente todos, é o pé do cabelo bem feito. São bonitos, somos bonitos na rua, você encontra aí, homens bonitos, bem arrumados. Aquilo é amor. Eu vejo isso. Então, na saúde, quem trabalha na saúde vai lá e se veste, tem aquele prazer de estar. O rádio é isso. Como é que você... Eu não vou citar aqui, eu tenho um amigo, uma pessoa próxima que está querendo entrar na polícia. Rapaz,
tudo que ele faz está ligando, e eu brinco, eu digo, rapaz, deixa disso, né? Ele diz, eu vou chegar lá, eu vou ser policial rodoviário federal e vou chegar a ser policial federal. Tá certo. Me aguarda, ele disse para mim, não vou dizer, Palavra tem poder. que eu não vou citar. E ele vai chegar. Ele vai chegar porque até eu brinco com ele, muito, né? Posso brincar porque eu tenho depois fora do ar, diga a você quem é. Então, mas ele ama tudo isso, tudo que se trata. Eu amei o rádio, tudo que se tratava do rádio, eu estava antenado, eu estava procurando saber. Como é que você mora em Caruaru? Atenção, Caruaru. Como é que você mora aqui em Caruaru? Você é jovem? Rapaz, moça, e você quer fazer rádio? Você nunca visitou a emissora de rádio em Caruaru? Tem umas 10 aqui em Caruaru. Você nunca visitou? Você nunca foi lá nas 2 TVs que tem aqui? Ah, não, eu não fui não, porque eu não sei, porque eu não tem motivo para isso. Eu vivia piruando as rádios de Caruaru. Minha vida era entrar na Rádio Cultura, Rádio Difusora, Rádio Liberdade na época, isso há 50 anos, 40 e tantos anos. Eu ficava assim, ó, observando de boca aberta. Eu digo, mas rapaz, se eu chegasse a ser o locutor um dia... Caramba. Aí tem que ter isso. Se você não tiver isso, você tem não que ter vai... a vontade, né? Tem que ter a vontade. Eu tô aqui, por que é que eu tô falando muito aqui? Porque eu gosto. E verdade, tipo, você foi convidado, você veio, não mediu esforços, veio hoje. Se você não amasse rádio, se você não tivesse, você nem aqui estaria. Não, eu deixei compromisso hoje. Justamente. E agradeço muito por você ter deixado seus compromissos. Você sabe que eu vim de coração mesmo. Sei quando disso. Nós conversamos, teve os bastidores, as conversas. Sim. Né, que foi tudo aí. E eu agradeço mesmo, viu? E eu agradeço de coração. Sou eu. Eu tenho prazer, eu gosto de falar, é gratificante. Eu lembro que quando eu não tinha Rádio Agreste em Cupira ainda, você sabe o orgulho que eu tive disso, a vaidade. Se eu for contar, eu tenho muita história para contar em momentos. Eu fui um dos primeiros, eu acho que um dos últimos, ou talvez foi a última vez que Miguel Arraes esteve em São Joaquim do Monte, lá na região do Agreste, que eu fiz um comício em praça pública, um comício relâmpago com Miguel Arraes. Eu estava lá, eu nem sabia o que fazer. A Arraes chegou na feira e de repente disse, aí tu apresenta a Arraes, eu fui apresentar. Não temos vídeos disso aí, não tem mais registro. Documentário, registro. Mas, rapaz, isso foi marcante na minha, poder apresentar Miguel Arraes, que voltou do exterior naquela época e foi governador de Pernambuco depois, eu apresentar. Eu apresentei Carlos Wilson, que era o vice na época, quando assumiu o governo, na inauguração do Hospital de Cupira. Caramba. Agora, quem estava lá, você imagina, tinha um amigo, que eu esqueci o nome dele, da Rádio Itacaeté de Belo Jardim, e levaram o micro-ônibus. Era o micro-ônibus da rádio, meu amigo. E eu não era locutor de rádio ainda. E quando chegou lá, quem foi fazer a locução? Ayrton Lira. Eu lembro, teve paraquedas lá. Você não sabe o quanto eu fiquei empolgado com isso. Eu pegar um carro de som da rádio, tinha um locutor da rádio lá, né? Isso. Eu chegar... Papai, isso tudo é vida. É história. Quem não sente isso não adianta. Não tem emoção. Então, para fazer rádio, qual o conselho que dá esse? Você gosta, você admira o rádio? Admiro, então vá. Se não admira, não vá. Se for pensando que vai ganhar dinheiro, não vai estar realizado, né? E não vai conseguir chegar onde você quer. Ayrton Lira, muito obrigado pelo teu carinho, obrigado pela presença, obrigado pela sua disponibilidade, pela sua amizade, de ter vindo hoje aqui conversar comigo, contar um pouco da tua história. Isso é só o começo. Eu vou assistir tantas vezes isso aqui depois. Eu quero. Não, eu vou assistir muitas vezes. E eu vezes quero que você depois diga se gostou ou não, que é o mais importante. Ayrton, em breve a gente volta, porque eu quero fazer igual ao meu querido Ilamar Alves. Vocês têm tanto conteúdo que em um só podcast a gente não consegue falar tudo. Mas eu quero que depois você tenha um tempinho, você volte para a gente contar um pouco mais das histórias, dos bastidores do rádio, que aí sim... Dê uma pausa aí, repara sobre o seu chato. Fica à vontade. Estão tirando foto aqui, o pessoal da sua produção, e está tirando de forma vertical. Eu vou pedir para tirar horizontal. Pedir para tirar horizontal. Tira aí, viu? Tira aí, Vicente. Eu gosto de foto horizontal. Veja como eu sou chato, rapaz. Pode pegar, Vicente, aqui o telefone dele. Aqui, pronto. Pode pegar, fica à vontade. Aqui, por favor. Eu quero horizontal. Repare, vê só Passe para ele. Imagine se eu fosse diretor aqui do Morado. Imagine. Olha, Vicente. Pega aí. É bonito, viu, Vicente? Olha para aí, ó. Pra você ver. Pra você. Tecnologia, viu? Pra você ver. Tá com moral, velho. Tá com moral. Horizontal aí, ó. Agora foi. Tá vendo? Ayrton, obrigado mesmo, de coração, tá? Foi um prazer ter você. E tire bem amplo, porque eu quero pegar as câmeras mostrando Olha também. As três câmeras, tire lá de trás, que é pra mostrar. Não é pra mostrar só eu aqui, não. É pra mostrar tudo. Eu sou chato, meu amigo. Você tá pensando no quê?
Ele tá tirando foto agora, pessoal. É pra tirar, mostrando as câmeras na frente. Porque eu acho que ele assiste um pezinho assim. Eu acho muito bonito isso. Tá certo, simbora. Ayrton, obrigado mais uma vez. A gente terminou 3 vezes aqui, viu? Obrigado mais uma vez. E se você não tiver cuidado, vai terminar. Vai pra quarta. Obrigado mais uma vez. Peraí, eu vou falar ainda. Vai, claro. Oxe, eu só tô encerrando Tá aqui. vendo? Começou já. E eu vou entregar pra você. Um Tô desejando pra você aí um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que parece, olha, esse foi um grande presente que eu ganhei, viu? Porque todos os anos eu sempre me lembro dos natais da Agreste FM que a gente fazia, das nossas confraternizações. Exato. E hoje você está me presenteando com a sua presença. Aqui. Em dezembro. Então, eu me sinto muito feliz, muito lisonjeado e grato pela tua amizade. Fique à vontade para os seus microfones aí, as considerações finais. E claro que é um prazer, mais uma vez, dizer de coração o quanto eu sou grato pela tua vida e por ter tanto me ensinado lá atrás, quando eu estava na Agreste FM. Obrigado, viu? Eu que agradeço, né, ter conhecido você e a gente ser amigo, né? Amigo mesmo, sabe o quanto eu gosto de você. Olha, hoje, veja só, a diferença, deixa eu falar isso aqui no final. Vocês observaram que todas as vezes que Moreira estava falando, eu estava olhando para ele. E algumas vezes eu olhei para ali porque eu sou curioso pela parte técnica. Aí eu fico só olhando aqui, quando se movimenta ali o pessoal da produção, aí eu sou curioso. Quer saber o que está acontecendo. Eu fico curioso com isso. E eu tenho admiração pela parte técnica. Mas todas as vezes que eu estive falando aqui, você ficou olhando para mim. E você sabe que isso faz a diferença. E nós temos por aí companheiros que vão entrevistar pessoas e o cara tá conversando e ele tá aqui, ó. Tá só ouvindo. Você não pode só ouvir, você tem que estar olhando. Se eu estou aqui presente, é olhando no olho, é olhando, é sentindo, essa transmissão. Isso faz uma diferença grande, meu amigo. Mas agora eu vou deixar de olhar para você e vou olhar para ali, né? Fica à vontade, é a sua câmera. Moreira, muito obrigado pelo convite. Muito grato mesmo a você. Você não sabe, isso aqui é um documentário. Isso aqui, meus filhos, netos, amigos, quando eu partir daqui, isso aqui vai ficar registrado eternamente nossos dias aqui na Terra, né? Não a eternidade que nós queremos. Mas muito obrigado mesmo. Estou feliz pelo seu reconhecimento, né, de me trazer para Caruaru hoje e eu poder participar aqui do seu MoraCast. Desejo para você muito sucesso. A você que está em casa acompanhando aí, muito obrigado. Estou feliz, você me deu um grande presente nesse ano 2023. Eita, muito obrigado. Boa. Amém. Deus te abençoe. Obrigado, Vice Ayrton, pelo carinho de sempre, dizer que o meu público ele está conhecendo um pouquinho mais das pessoas que fizeram parte da minha história. E como eu me orgulho de ter essas pessoas que passam por aqui, tá certo? Que de alguma forma contribuíram e contribuem aí com certeza para que o Moreira chegasse ao que a gente está hoje, né? Foram lutas, mas foram também aprendizados e gratidão pelas pessoas que o Senhor colocou no meu caminho. Fica por aqui o nosso MoraCast de hoje. Semana que vem a gente volta trazendo mais uma personalidade. E não esquece, viu, pessoal? Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Uma ótima noite, um ótimo sábado. Semana que vem tem mais um MoraCast. Tchau, tchau.